Nosso conteúdo iniciou-se com esse aí, falando de cargas elétricas. Cargas elétricas que saem, cargas elétricas que chegam, né? E aí a gente vai discutir hoje, como essas cargas elétricas chegam ou saem de um corpo. Ok? Isso aí, falando da física, melhorou? Ficou mais claro aí a minha imagem? Isso aí na física a gente chama de processos de eletrização. Ok? Essa ação de ganhar cargas elétricas ou perder cargas elétricas é chamada de eletrização. Ok? Daí, lembra-se do nome eletricidade, né? Colégio Estadual Otacílio Mota, Física do melhor terceiro ano da tarde, professor Augusto, março de 2021. A eletrização dos corpos acontece em 3 situações. Vamos lá, já cliquei. Chegou. Aqui é assim, a gente clica e depois não é na velocidade da luz, não. É na velocidade do som, depois é que chega. Então, eu coloquei os 3 nomes aí, tá com a letrinha meio apagada, não sei se dá para vocês perceberem. Qualquer coisa, se tiver a letra tá, né, ilegível, pequena, por favor, me falem. Eu preciso desse feedback de vocês. Tá chegando mais um abençoado ou abençoada. Tainara. Tainara, boa tarde. Seja bem-vinda. Você chegou bem na hora. Não perdeu nada. Né? Só perdeu a música que a gente estava tocando. Então, nós temos 3 tipos de eletrização, que é por atrito, o nome já explica tudo, contato, o nome já explica tudo, e indução. Depois a gente vai falar bem dessa daí da indução. E o que é eletrização? Então, eu aproveitei para explicar e revisar, tá certo? Para alguns que já estão desde o primeiro dia de aula, não perdem um dia de aula, se torna até monótono. Poxa, eu já sei. Para outros que perderam uma aula, para outros que não se ligaram, se torna revisão. O que é eletrização? É o processo de tornar um corpo eletricamente neutro em um corpo eletricamente carregado, né? O corpo está neutro, suas cargas estão equilibradas, estão empatadas, equilibradas, iguais, prótons e elétrons. Daí acontece uma eletrização, ou por atrito, ou por contato, ou por indução, né? E aí esse corpo se torna eletrizado, ok? Eletricamente carregado. Corpos neutros são aqueles que apresentam a mesma quantidade de prótons e elétrons, já falei. Todos os processos de eletrização consistem em retirar ou fornecer elétrons. Isso aí, pessoal, é uma informação básica, tá? Que o aluno de terceiro ano não pode, é tão básico que é imperdoável um aluno de terceiro ano não saber. O que se movimenta no átomo, o que muda de lugar, o que muda de um corpo para o outro, são os elétrons. Jamais os prótons. Isso aí pode ser até uma questão de vestibular, cronômetro do Enem. Pode ser até uma questão do Enem. Ok? Então, alguma dúvida até aí, né, nessa primeira tela? Não. Não, né? Então, vamos para frente. Vamos falar do primeiro tipo de eletrização. Eletrização por atrito. Eletrização por atrito.
Vocês lembram quem foi meu aluno no primeiro ano de 2019? A gente fez aquela experiência do canudinho. Eu acho que era o primeiro D. Lembro que tinha o Cauê, lembro que tinha a Daisele, lembro que tinha o Cauã, Samara, Gabriele, lembro, só não lembro, acho que não tinha o Marcos. Não, era do C. Era do C, né? A Era Sabrina até o William, também, professor. o João Marcos. Então, para a turma do primeiro D, a gente fez aquela experiência com o canudinho. A gente atritava o canudinho com, com um pedaço de papel higiênico e o canudinho colava na parede, colava no quadro, colava na lousa. Fala, meu Deus, é uma mágica. Passou cola no canudinho. Não. É um processo de eletrização do canudinho que a gente vai explicar. Naquela época, eu expliquei só o que eram prótons, o que eram nêutrons, elétrons, e mostrei que eles existem. Você não está vendo, mas eles existem. Agora a gente vai mais a fundo naquela experiência, né? Ali foi uma eletrização por atrito, ou seja, o canudinho era neutro, a gente esfregou o papel higiênico no canudinho, ele ficou eletrizado, ele ficou com mais elétrons do que prótons, ficou eletrizado, né, ficou carregado, e por isso os prótons que existem na parede atraíram o excesso de elétrons que tinha no canudinho. Tá ok? Então, a eletrização por atrito acontece quando dois ou mais corpos são esfregados um contra o outro. Foi o que a gente fez esfregando papel higiênico no canudinho. Só reforçando aí, quem quiser anotar, quem quiser printar a tela, fique à vontade. Durante a eletrização por atrito, um dos corpos perde elétron, que foi o papel higiênico, ele perdeu elétron. E o outro ganha elétron, no caso aí o canudinho. Dessa forma, ao final do processo, os dois corpos estarão com carga de módulo igual, mas de sinais opostos. Vocês entenderam esse carga de módulo igual e sinais opostos? Não preciso nem responder que eu vou explicar. Carga de módulo igual, quer dizer, um ficou, vamos dizer assim, passaram-se 5 elétrons para o canudinho. Então, a carga do canudinho ficou com 5 elétrons e a carga do papel higiênico ficou com 5 prótons. Cargas iguais, mas com sinais diferentes. O canudinho era sinal negativo, menos 5, e o papel higiênico era sinal positivo, dos prótons, mais 5. Ok? Entenderam, pessoal? Outro detalhe bastante importante. Precisam ser dois materiais diferentes, tá? Eu não posso jamais atritar, presta atenção no que eu estou dizendo. Eu não posso jamais atritar duas canetas. Por quê? Porque elas são feitas do mesmo material. Então, precisam ser materiais diferentes. Como, por exemplo, o papel higiênico e o canudo, que é um plástico. Outro exemplo, quem me dá um exemplo aí na lata? Tem 1.532 exemplos. Quem me dá um exemplo aí? Um balão Passando com o uma nosso franela. cabelo. Pronto, ó, o Cauê balão fala. também. O balão e os fios do Uma seu franela. a flanela e o canudinho, o pente e um pedacinho de papel, né? Você passa o pente no cabelo, eletriza no seu cabelo, né?
Afinal, nós somos matéria, nós temos átomos, o nosso corpo, os átomos formam as moléculas formam as células e por aí vai. Então, passa o pente no cabelo, se passar o pente normal, nada acontece, mas depois que você esfrega no cabelo, quanto o cabelo mais sujo, né? Mais sujo que eu digo, sem passar shampoo, sem lavar com shampoo. Quanto mais, assim, uns 2 meses sem passar um shampoo, sem ver um shampoo no cabelo, né? Quando você passar o pente, meu amigo, vai atrair os papeizinhos picotados. Né? A gente fez também essa experiência lá no primeiro C de 2019. Ok, pessoal? Alguma dúvida? Eletrização por atrito. Precisa do contato de dois materiais diferentes se esfregando, se atritando. Tá, ok? Aí é fácil, né? Aí é show de bola. Vamos para a próxima. Pode falar, Cauê. Não, só concordando com o senhor, já é autoexplicativo, já, o título já se explica por si só. Beleza, vamos para outra. Eletrização por contato. Apareceu aí uma fórmulazinha em vermelho. Não se assustem. Não se assustem que é uma fórmulazinha bastante fácil, bastante simples. Eletrização por contato, eu vou ler e depois faço a minha explicação, tá bom? Até para mim me concentrar. Hoje eu tenho uma aula de eletricidade com vocês, aula de termologia com o segundo e aula de movimento com o primeiro ano. Quando sair da tarde, final da tarde aqui, eu saio doidinho. Então vamos lá. Eletrização por contato. Consiste em fazer com que dois corpos condutores entrem em contato, na condição de que pelo menos um deles esteja previamente carregado. Este tipo de eletrização acontece com maior frequência entre materiais condutores. Então, pessoal, o atrito é necessário esfregar, né? Já o contato não, basta se tocar. Tocou, já levou um choque, né? Já recebeu uma carga, ok? Então é isso que é a eletrização por contato. É quando não precisa atritar, não precisa esfregar. Só o contato. Tocou, os corpos já passam, ou, aliás, os elétrons já passam de um corpo para o outro. Ok? Então, só para a gente explicar aqui a fórmula. Q1, aliás, Q, o que é o quê? É a carga total. É igual a carga 1 mais a carga 2 dividido por 2. Então, deixa eu explicar essa fórmula para vocês. Digamos que nós temos uma esfera carregada com 6 elétrons. Está carregada com 6 elétrons a mais, é claro, né? Ela também tem prótons, mas ela tem 6 elétrons a mais. Ela encosta em outra, a outra está neutra. Então, acontece uma eletrização. A outra também fica com a carga elétrica negativa a mais. Depois de haver esse toque, quanto é que vai ficar a carga elétrica de cada um? Qual vai ser a carga de cada um? Lembrando, essa aqui tinha 6, essa aqui estava 0, estava equilibrada. Tiveram um contato, se tocaram. Qual vai ser a nova carga elétrica? Negativo. Eu acho que pelo que tá ali na forma vai se equilibrar, né? Porque vai dividir a energia. Vai dividir, mas não vai equilibrar. As duas vão ficar carregadas. O excesso de carga da primeira, né, vai dividir com a outra. Aqui Então, tava neutro, fica negativo, é? fica, porque ela recebeu. Ela recebeu elétrons. Ela vai ficar negativa. Agora, quantos elétrons ela vai ficar negativa? Vai ficar 3 a mais. 3. Cada uma vai ficar com 3. Elas dividiram as cargas, né?
A primeira tinha 6. Isso aqui é questão do Enem, viu? Eu vi essa questão ontem no Enem, por isso que eu fiz questão de falar isso para vocês. A primeira tinha 6, se tocou. Então, Q1, 6, mais Q2, que era 0, ficou 6 mais 0, 6. Dividido por 2, 3. Cada carga ficou... cada esfera ficou com menos 3 de carga. O menos para indicar que eram elétrons. Ok? Alguma Ok, dúvida aí? moleza. Alguma dúvida aí, meu povo? Não. Vamos passar para a próxima. Depois, se der tempo, tem exercício. Essa aqui é bem legal. Essa aqui é bem legal. Falando mais um pouquinho da vida de vocês, alguém comprou uma geladeira nova recentemente? Não. Não, Não. né, rapaz? A pandemia não deixou. Alguém comprou um ar-condicionado novo recentemente? Também não. Alguém construiu uma casa recentemente? Sou meu irmão. Também não. Então, pessoal, por que eu estou dizendo isso? Por que eu estou falando isso? Porque se você participou de alguma dessas situações que eu estou falando, você teve que fazer um aterramento. Se você comprou uma geladeira nova, a geladeira vem com um fiozinho chamado aterramento. Já ouviram falar? Não. Não. O ar-condicionado vem com... Também, para você ligar o ar-condicionado, você tem que ligar numa tomada que tenha aterramento. E quase eu até me arrisco a dizer que chegando alguém, todos os eletrodomésticos, né? Eu estou falando desses porque são mais caros, né? Deixa eu voltar aqui a apresentação, chegou alguém. Eu estou falando, a letra está boa, está pequena, se estiver pequena eu aumento. Tá legal. Tá Tá de boa. boa? Então, eu estou falando desses materiais porque eles são mais caros, e eu estou começando a iniciar a explicação de indução através desses exemplos. Daqui a pouco a gente vai ver fotos, tá bom? Daqui a pouco a gente vai ver imagens para ilustrar melhor a nossa explicação. Ok? Indução. A eletrização por indução consiste em aproximar. Não precisa de contato. As duas anteriores precisavam de contato, né? Precisava encostar. Vamos falar no cearês. Precisava encostar. Essa aqui não precisa. A eletrização por indução consiste em aproximar um corpo previamente carregado, claro que um deles tem que estar carregado. O que está carregado a gente chama de indutor, é o que tem as cargas elétricas. E o que está neutro a gente chama de induzido. Ok? Indutor e induzido. Beleza. De modo que a presença das cargas do indutor faça com que os elétrons do corpo induzido movam-se em seu interior, ocorrendo uma polarização de cargas. Ok? Vou já mostrar as ilustrações para vocês entenderem melhor. Enquanto eu não mostro essas ilustrações, eu vou explicar. A física, meu povo, eu gosto da física porque ela fala do nosso dia a dia, ela fala de coisas palpáveis para nós, pertinentes, né? Por exemplo, quando você comprar uma geladeira,
ela vem com um fio chamado fio terra. Para que esse fio terra? Esse fio ele tem que ser ligado ao solo, não na tomada. Ele tem que ser ligado ao solo. Para que isso? Isso aí é exemplo, estou falando da geladeira, mas quase todos os eletrodomésticos são assim. Estou falando da geladeira só porque veio na cabeça. Então, esses eletrodomésticos vêm com um fio chamado fio terra. Esse fio você não liga ele em nada, você coloca ele no chão, na terra. De preferência, quanto mais fundo, melhor. Se tiver alguém parente de eletricista aí, pode perguntar se eu estou falando a verdade ou se eu estou correto. Não agora, depois você pergunta. Então, por que você tem que fazer isso? Porque quando acontecer uma descarga elétrica, um raio, por exemplo, né? Por que às vezes a gente tira os eletrodomésticos da tomada quando está relampejando? Porque pode acontecer uma descarga elétrica e uma eletrização por indução. Induzir uma carga elétrica na rede e essa carga chegar no seu aparelho e o seu aparelho ficar carregado e queimar. Né? TV, geladeira. Então, por isso que necessita-se do fio terra. Porque quando essa descarga chegar no seu eletrodoméstico, automaticamente ela passa para o fio terra e passa, como o nome já diz, ela passa para a terra, passa para o chão. Tá? Isso aí também explica o funcionamento dos para-raios. Alguém já ouviu falar em para-raio? Sim. Sim, Já. somente o Cauê. Eu também, vou falar. O Marcos também, né? Para-raio, meu povo, para talvez alguém não ouviu falar, é uma arte de metal com 3 ferrinhos na ponta que fica localizado em prédios altos. Por exemplo, aqui na Ipueiras, nas antenas de rádio, na antena de celular, na torre da igreja. Por que isso? Porque o raio, ele é uma descarga elétrica. A nuvem fica muito carregada, as nuvens adquirem muitas cargas elétricas, ficam carregadas, e aí acontece aquela descarga, que é o raio. A descarga procura o lugar mais alto. A descarga procura acertar o lugar mais alto. Então, se não tiver o para-raio para proteger, o raio vai cair na torre da igreja e vai eletrizar as pessoas, vai cair na torre do celular e vai danificar a torre, né? Vai cair numa árvore. E qual é a função do para-raio? É justamente a do fio terra. Descarregar essa carga que chegou para o solo, para a terra. Ok, pessoal? Então eu estou falando muito, Professor, mas... Oi. e em Poeiras tem para-raio? Tem. Na igreja tem. Essas torres essas torres altas de celular, né? De sinal de celular, elas são obrigadas a ter, né? O para-raio, ele é uma segurança. Ele é uma Tipo segurança. assim, não tem como usar essa energia pega pelo raio, não? Tipo, em alguma coisa? Ou ele só é jogado pra terra mesmo? Não tem, porque é uma descarga muito forte, né? É uma descarga Ah, muito forte. Eu não conheço ninguém que utilize para armazenar numa bateria para usar depois, né? uhum. Não conheço ninguém, posso até pesquisar, mas eu não conheço, assim, porque é uma descarga muito forte e o objetivo dela é só descarregar para a terra para não
para não danificar, né? Ano passado teve até a história aqui de um amigo nosso que criava gado e deu uma descarga elétrica lá no cercado dele, viu, Gabriel? Matou as 6 vacas que o coitado tinha. Matou todas as vacas que ele tinha. Foi aqui perto. Se tivesse um para-raio, isso não teria acontecido. Porque o para-raio teria absorvido e jogado para o solo a descarga. Em Foi, né, Marcos? 2015. Foi. Tá com pouco tempo. Aí também tem em 2015, caiu, foi na casa de uma mulher aqui perto de casa. Pois é. E aqui perto de casa, aí tinha um aparelho na geladeira que a gente bota pra evitar de queimar. Aí Sei, queimou esse aparelho, mas não queimou a geladeira. sei. Pois é. Então, hoje em dia, as pessoas já usam tomadas com aterramento. O que é o aterramento? É você compra um pedaço de, né? É uma haste de cobre de 2 metros, aí você enfia no chão. A gente enfia no chão. Aí liga na tomada, quando essa tomada receber a descarga, ela passa para o solo. Ok? Então, esse é por indução, não precisa contato. Não precisa contato. A gente já falou muito, vamos mostrar. Olha aí. A gente já falou muito, deixa eu mostrar. Então, pessoal, essa situação A aqui, vocês estão vendo A e B, né? O corpo A e o corpo B. Sim. O que acontece? O corpo A está... O corpo A Neutro. está neutro. O corpo B está Positivo. carregado positivamente. O corpo B está carregado positivamente. Como assim? Ele tem mais prótons que elétrons. Olha aqui a próxima situação, ó. Aproximamos o corpo A do corpo B, ou corpo B do corpo A. O corpo B chama-se de indutor. E o corpo A chama-se de induzido, né? Então, quando aproximou, o que aconteceu? Aquela famosa frase, os opostos se atraem, né? Os opostos se atraem. É daí que vem aquela famosa frase, os opostos se atraem. Ou seja, todos os elétrons foram atraídos para próximo do corpo B. O que aconteceu com os prótons do corpo A? Sobraram. Estão sobrando. Estão sobrando. E aí, se fosse no aparelho, ia causar uma descarga e ia queimar o aparelho, né? Porque não ia ter cargas positivas. Aliás, não teriam cargas negativas. Então, é isso aqui que é a eletrização por indução. No exemplo aqui, eu aproximei cargas positivas. Poderia muito bem aproximar cargas negativas. E daí... Professor, Oi. o ímã seria um exemplo desse tipo? O ímã seria um exemplo. O ímã é um exemplo. Hum, Mas é um corpo eletromagnético, né? uhum. O ímã é um exemplo, sim. Né? Tem um lado que eles se repelem, né? Tem um lado que você encosta 2 ímãs e eles não se aproximam. Ali são os lados de cargas iguais. Né? Existe até uma experiência, viu, Cauê? Você vai falando, eu vou lembrando. Existe até uma Uhum. experiência
que você usa um material que quando você liga na pilha, a pilha é uma carga elétrica, tem carga elétrica, né? Aí ele vira um ímã e atrai os pregos, atrai metais. Seria bom até depois a gente fazer, porque assim Dá pra gente fazer mesmo. né? Depois dá para a gente fazer. Ele está normal, não está atraindo nada. Quando você liga, não vai ligar na tomada porque é uma carga muito forte. Então você liga só numa pilha ou duas. A pilha já fornece, funciona como bateria, né? Fornece a carga elétrica. Aí atrai objetos metálicos. Vira um ímã, se transforma num ímã. Então, voltando aqui para a nossa explicação. Aqui eu só dei o exemplo, o corpo eletrizado com carga positiva. Pode acontecer dele ser eletrizado com carga negativa também, claro que pode. Aí acontece o contrário. Aproximam-se. Se o B aqui fosse negativo, no A os positivos se aproximariam e os negativos se afastariam. Ok? Uhum. Então, esse aí é o exemplo de indução. E aqui nesse exemplo aqui de baixo, não sei se vocês estão vendo, ó. Claro que vocês estão vendo. Não sei se estão, tem vários desenhos. Estão vendo o mouse circulando? Sim. Pronto. Esse exemplo aí é o princípio do aterramento que a gente tanto falou. Do para-raio, do aterramento. O que acontece? Um fio terra, ó. Um fio ligando da esfera A para o solo, para o chão. Por quê? Porque quando se aproxima essa carga, essa esfera B carregada positivamente, os elétrons se aproximam e os prótons ficam sobrando, estão sobrando aqui. Para não haver um problema, para não haver um defeito, o fio terra puxa elétrons para do solo para equilibrar essas cargas do ar. Né? Lembrando que os prótons nunca saem, eles sempre permanecem. Por isso que os elétrons subiram. Os elétrons do solo vieram para a esfera A para equilibrar essa esfera A, para não acontecer um problema. Ok? Ok. Já no próximo exemplo, ó, eu fiz questão de mostrar, porque a situação é ao contrário. Eu aproximei uma carga negativa. Aproximei uma esfera amarela carregada negativamente. O que aconteceu? Os prótons da esfera B, da esferazinha rosa, se aproximaram, né? Se aproximaram. Os elétrons da esfera B ficaram sobrando. Os prótons vão subir do fio terra, o que vai acontecer? Jamais. Os prótons não mudam de cor. O que vai acontecer? Os elétrons vão passar para a Terra. Aqui até uma palavrazinha Terra. Ó. Terra. Né? Deixa eu aumentar mais, de repente está pequeno aí para vocês. Então, as duas situações, ó. O indutor carregado positivamente e o indutor carregado negativamente. As duas situações, os elétrons sobem da Terra e desse aqui os elétrons descem para a Terra. Evitando que esse eletrodoméstico entre em colapso, né? Fique descarregado, fique desequilibrado. E aí tem um problema. Tá ok, pessoal? Ok. Alguma pergunta? Alguma pergunta? Então, gente, tá faltando 3 minutinhos da aula. A gente tinha até mais exercício aqui, ó. Mas
Eu vou pedir para me liberar vocês hoje mais cedo. Eu sei que vocês nem gostam. Ó. Então vamos falar dessa tela. O resumo do processo de eletrização. Etapa 1. Aproximação do indutor e induzido. O indutor está carregado. Etapa 2. Polarização das cargas do induzido, ou seja, elas se separam. As cargas do induzido procuram as cargas do indutor e se afastam. Prótons para um lado, elétrons para o outro. Etapa 3, o aterramento do induzido, se ele tiver, é claro, na presença do indutor, de modo que o elétron possam fluir para a Terra, fluir da Terra ou para a Terra, para equilibrar o induzido, né? Retirada do aterramento e afastamento do indutor. A gente tinha até mais exercícios, ó, mostrar para vocês, para não dizer que eu estou mentindo. Mas aí esses vão lá. Tínhamos 3 exercícios. Aí eu já aproveito para postar no Classroom. Tá bom? Então, Tá bom. 1h49, faltando só um minutinho. Quem quiser já pode sair. Valeu pela nossa aula, obrigado pela presença. 12 alunos vieram, tá? Então, boa aula. Vocês Tchau. têm aula de biologia, química. Valeu, Tchau, professor. fica com Deus. Tchau. E muito obrigado pela presença. Tamo junto.